dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Esse é o programa UFPE sobre os cortes, uma realização da Diretoria de Comunicação, a DIRCOM, da UFPE. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever agora e para seguir a gente no Instagram, @ufpe.oficial. O objetivo dessa nossa série de programas é explicar para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco sobre os impactos dos cortes na educação na nossa universidade. Sabemos que os cortes nos investimentos em educação pelo governo federal afetaram drasticamente as universidades federais do Brasil inteiro. O orçamento do Ministério da Educação para 2021 teve redução de 37% das despesas discricionárias de instituições federais em comparação ao ano passado, corrigidas pela inflação. Mas você sabe o que são as despesas discricionárias? São aquelas em que as universidades têm liberdade de escolha dos projetos onde elas podem ser destinadas. Segundo o MEC, a queda afeta recursos destinados a investimentos e despesas correntes, ou seja, as do dia a dia mesmo, como pagamento de água, luz, segurança, além de bolsas de estudo e programas de auxílio estudantil essenciais para o bom funcionamento de qualquer universidade. A análise não inclui recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório, então, nesses casos, não foram mexidos. E para falar um pouco sobre isso, estamos aqui hoje com o professor Roberto Guerra, que é diretor da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Pernambuco, e aceitou o nosso convite para conversar comigo sobre como os cortes atingiram o UFPE, em especial a ProPesqui. A ProPesqui tem por finalidade planejar e articular as políticas de ciência, tecnologia e inovação, apoiando a formação de recursos humanos de alto nível, a pesquisa, a produção científica e tecnológica, a transferência de tecnologias e a promoção da inovação e do empreendedorismo na UFPE. Boa tarde, professor Roberto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Petra. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor Roberto, para começar, explica para a gente, em linhas gerais, como a ProPesqui sentiu o impacto dos cortes. As pesquisas foram muito afetadas? Bom, é um cenário muito difícil, né? Um cenário com muitas questões envolvidas e não apenas relacionadas ao corte, mas ao próprio funcionamento da universidade, das suas atividades de pesquisa, em meio a uma pandemia, né? Então, a gente sentiu aí o efeito disso duplamente. Em relação aos cortes, Petra, o mais importante de destacar é a incerteza que isso gera na continuidade, né, das pesquisas que já vinham sendo realizadas na universidade. Então, isso coloca em xeque recursos para questões básicas, né, do desenvolvimento científico, como manutenção de equipamento, manutenção dos laboratórios, apoio aos pesquisadores, compra de insumos. Então, tudo isso começa a gente entrar naquelas discussões, discutir o que fica, né, o que tem de orçamento e conseguir direcionar isso da maneira mais estratégica possível, né, para não prejudicar aquilo que já vem sendo feito, destacando que pesquisa científica e inovação, né, é fruto de um processo cumulativo de conhecimento, mas é algo que realmente gera uma maratona, vamos dizer assim, para a gente ir lidando com as demandas que continuam, né, as demandas financeiras continuam, e com o recurso que vem agora cada vez mais restrito. E o problema grande que isso gera para a área da pesquisa e inovação é que a gente está lidando com uma área que ela é estratégica para a gente solucionar problemas da sociedade civil, né, problemas do mundo, que o mundo impõe. Desde as questões relacionadas à crise sanitária que a gente está vivendo por conta da pandemia do Covid-19, mas também o desenvolvimento de medicamentos, o desenvolvimento de vacina em si, mas a gente também está falando de pesquisas sobre meio ambiente, pesquisas sobre melhor utilização da água, melhor desenvolvimento de questões relacionadas à economia de energia, uma série de coisas que fazem parte de demandas
que todo o cidadão sente, né, tem ali no seu dia a dia. Então, você desenvolver isso, continuar desenvolvendo isso, manter o ritmo dessa produção com menos recurso é realmente um grande desafio, afeta no curto, médio e longo prazo, mas pensando no longo prazo, a gente pode ter aí uma agenda de pesquisa que pode se desmantelar se a gente não conseguir reverter essa situação. Na sua opinião, professor, com os cortes, corremos o risco de algum dia não termos mais pesquisas nacionais e virarmos reféns, de certa forma, de soluções estrangeiras que são caras e demoram a Bom, chegar? Petra, esse risco ele pode ocorrer sim, tá? É importante que a gente não crie um medo, vamos dizer assim, ou uma xenofobia ali disfarçada quando a gente fala de comprar tecnologia, de comprar resultados do avanço científico que vem de outros países. Isso é uma prática que é corrente. No entanto, né, a perda da força que o Brasil vem construindo, né, ao longo dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né, uma consolidação de uma agenda nacional de pesquisa em algumas áreas, como, por exemplo, a parte das pesquisas com petróleo, né, geologia, todas as questões relacionadas com o avanço, né, das ações da Petrobras, por exemplo, a gente tem uma rede de pesquisadores, né, focados em petróleo, gás e energia, consolida no país inteiro. Então, quando você começa a diminuir esse recurso, né, e dificultar a ampliação, a manutenção, né, e o crescimento de uma agenda científica nacional, a gente também está colocando em xeque a nossa própria soberania. Né? Quando a gente fala de uma soberania e do desenvolvimento da ciência, é como se a gente terminasse perdendo um poder de decisão sobre o futuro do país. Né? Eu gosto de destacar o fato do Brasil ter respondido de maneira atropelada e mal gerenciada, mas de alguma forma ter respondido rápido, né, à produção de vacina para combater a pandemia do Covid-19, foi porque a gente tinha uma base construída, né, com dois institutos de renome internacional, que é o Butantan e a Fundação Fiocruz, que contribuíram para que, ao receber esses insumos, né, que lá fora, né, eles desenvolveram mais rápido, vamos dizer assim, esse processo, a gente conseguia receber isso e botar essa vacina na rua, né? O problema veio depois, com a vacina pronta e como isso foi distribuído. Mas a gente tinha ali uma capacidade construída, né? E isso nos deu a possibilidade de corrermos na frente e não ficarmos aí realmente esperando a vacina pronta. A gente teve essa capacidade de produzir a vacina em solo nacional. E agora com mais uma esperança aí, né, de mais outra vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo por meio de um acordo de transferência de tecnologia que vem lá dos Estados Unidos. Então, essas questões, elas são questões que envolvem uma dinâmica internacional, uma dinâmica de negociação, de relação entre pares, né, que pode ser uma relação de ganha-ganha. Você está falando aí de uma coalizão internacional, vamos dizer assim, para resolver determinados problemas, mas de fato a gente corre o risco de perder esse protagonismo, que em algumas áreas o Brasil realmente conquistou e é reconhecido. Então, quando a gente fala de cortes na base, ou seja, estou falando das universidades, mas também está falando de outros tipos de institutos de ciência e tecnologia, né, que não só as universidades. Se você começa a estancar, a segurar esse recurso, a represar esse recurso, você começa a colocar em xeque o funcionamento pleno dessas instituições. Isso impacta no desenvolvimento das pesquisas, no desenvolvimento do conhecimento científico dessas áreas, e aí você vai ter um desmonte, né, de uma capacidade técnica científica que vem sendo construída nos últimos anos. Professor, que tipos de problemas mais práticos a falta de recursos financeiros pode acarretar com relação às pesquisas dentro da UFPE? Boa pergunta, Petra. A gente tem começa a ter uma dificuldade, né, de ter uma agilidade na resposta de pedidos para manutenção de equipamento, né? A gente está falando aí de ativos importantes que estão na universidade. A gente está falando aí de equipamentos que custam R$ 1 milhão, foram importados, né, chegaram aqui por meio de projetos que esses pesquisadores conquistaram, mas a gente começa a ter essa dificuldade mesmo de gerenciar muitas vezes a demanda existente, né? A gente fica com a dificuldade de fazer a manutenção adequada de algumas dessas áreas, né? Então é uma situação de ficar um pouco com mãos atadas, né? A gente lida com compra de substâncias controladas, a gente lida com manutenção de organismos vivos, então a gente está falando aqui de uma necessidade de termos ali recursos suficientes para não perder o esforço dos nossos pesquisadores, né? Do que está acontecendo
nos laboratórios, nos grupos de pesquisa. Então, realmente, essas dificuldades com manutenção predial, com os equipamentos, com os laboratórios, com a compra desses insumos, né, ainda mais no cenário em que a nossa moeda está desvalorizada e parte desses equipamentos ou insumos eles são comprados em moeda estrangeira, a gente tem uma outra dificuldade, né, porque além do recurso estar pouco, o dinheiro, o real, ele começa a valer menos frente à moeda estrangeira na compra de alguns desses insumos que são importantes para o desenvolvimento e continuidade das nossas pesquisas, né? Então, a gente tem aí um trabalho coletivo, né? Porque isso não é só para o Pesqui que atua, mas a gente tem um trabalho de diálogo com outras unidades da universidade, desde os centros acadêmicos, departamentos, né? A questão da infraestrutura também com a Cinfra, para tentarmos equacionar essa dificuldade de manter as coisas funcionando de maneira adequada, que não coloque em risco nem a pesquisa, nem os nossos pesquisadores, com um recurso que está mais escasso. Então, a gente poderia dizer que os cortes hoje, no presente, acabam atrapalhando a formação de um novo quadro profissional no futuro, deixando de investir nos jovens e, como consequência, sim, de formar novos pesquisadores? Petra, esse é um desafio muito grande, né? A gente já vinha enfrentando desde 2016, 2015, uma dificuldade de reposição dos nossos quadros, né? Ampliação, vamos dizer assim, da estrutura da própria universidade. Então, isso já se colocava para os pesquisadores que estavam sendo formados naquela época um sinal amarelo, vamos dizer assim, de colocação profissional, né? Então, as dinâmicas que foram impostas para as universidades, de maneira geral, de não abertura de concurso público, né, uma série de impedimentos que começam a aparecer, fica muito difícil a gente imaginar aí um mercado de atuação para, né, esses pesquisadores que estão sendo formados. Então, o primeiro grande problema que esses cortes começam a gerar é a diminuição de postos de trabalho para que esses cientistas tenham uma carreira, tenham o início de uma carreira. O Brasil ainda é um país que não tem uma cultura, né, de empregar cientistas e pesquisadores. São poucos os setores onde você tem aí uma absorção de doutores ou doutoras dentro da indústria. Tá? Então, isso ainda tem esse ponto que dificulta aí a continuidade, vamos dizer assim, ou a criação dessas carreiras. Então, se tornar cientista, pesquisador, está muito ligado a você ter ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia, que têm esses postos de trabalho, universidades e outros institutos. Mas se você começa a cortar a possibilidade desses centros absorverem, né, mão de obra nova, capacitada, para repor quadros ou ampliar determinadas áreas, você coloca em xeque uma questão de empregabilidade. E depois você coloca em xeque o fato de ter uma nova geração que não olha mais para a carreira de pesquisador como uma carreira promissora. Além disso, a gente fez um trabalho muito pesado, assim, grande, né, da gestão da universidade como um todo e a ProPesqui também, né, e aí eu gostaria de reforçar o papel do professor Pedro Carelli, nosso pró-reitor, de manter o recurso, né, de manter as condições dos nossos programas institucionais de iniciação científica ou das bolsas de iniciação tecnológica continuarem existindo e entregando nessa possibilidade de você ter os nossos estudantes da graduação envolvidos com o trabalho científico. Então, é algo que é muito devastador a gente ter aí programas consolidados no Brasil, como é o caso do PIBIC, né, e estratégicos, né, pensando em inovação tecnológica, como é o caso do PIBIT, serem, assim, a gente tem que parar para conversar para ver como isso vai ser mantido, porque realmente é muito doloroso ver esse desmonte gradual da formação de novos pesquisadores. Eu estou falando de um programa que é reconhecido no país como um todo, com resultados excelentes, e que sempre entregou para a comunidade acadêmica, né, resultados muito interessantes. Assim. Então, como um ex-aluno da universidade e um ex-aluno de PIBIC, né, o quanto isso foi importante para hoje, eu ter me tornado um professor, um pesquisador, isso é importante. Isso foi considerável, vamos dizer assim, para a gente imaginar a existência dessa carreira e pensar, né, um projeto de vida. Então, a gente está vendo no Brasil hoje uma nova fuga de cérebros, né? A gente viu isso acontecer durante muito tempo e nos anos 2000 a gente viu que o Brasil conseguiu criar uma estrutura que retinha esse talento, mas a gente começa a ver novamente aí
vários nossos talentos promissores da ciência indo embora, indo atrás de condições que realmente sejam plenas para o exercício de uma carreira como pesquisador. Roberto, após os cortes, vimos um aumento significativo da participação da iniciativa privada nas universidades públicas. Você poderia comentar sobre isso? Não me parece algo ruim, correto? Ótimo, Petra. Essa é uma pergunta que gera ainda muitos debates quentes, vamos dizer assim, sobre esse tipo de interação, né? Dentro da ProPesquio, a gente tem uma coordenação de articulação e parcerias. Essa coordenação que ela está sendo conduzida pela professora Sávia Gavazza, do CTG, e que tem esse trabalho de estabelecer conexões entre a expertise da universidade, que é o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da pesquisa, com organizações da sociedade civil, que eu não estou falando unicamente de empresas, mas eu estou falando de um leque bem mais amplo, que tem o interesse de investir, de participar e contribuir com o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, quando a gente fala da entrada da iniciativa privada, né, ou mesmo das empresas de maneira específica na universidade, a gente tem que entender que isso pode ser estratégico, né, para acelerar o processo, né, de amadurecimento da tecnologia que está sendo desenvolvida aqui dentro. Tá? Por outro lado, é importante que isso seja feito sempre com objetos muito específicos. Tá? Não é uma forma que a gente tem de pensar que a iniciativa privada tem que sustentar a universidade pública. Tá? Não é isso que a gente defende, mas a gente defende que essas articulações elas sejam estratégicas para que a nossa pesquisa se fortaleça e consiga alcançar um número maior de pessoas. Então, hoje nós temos laboratórios e grupos de pesquisa com uma história consolidada, né, e que consegue ter resultados expressivos, sair na mídia, né, ter um reconhecimento nacional e internacional, porque essas pesquisas conseguiram avançar, elas conseguiram ter um lastro, um alcance maior de resultados, porque receberam algum tipo de investimento. Né, e em alguma parte esse investimento vinha de parceria com empresas privadas. Um outro ponto também que é importante é a gente começar a discutir de uma maneira mais colaborativa uma agenda que é super importante e estratégica para a universidade, que é a questão da transferência de tecnologia. Isso é uma outra questão super importante e que já vem sendo levantada pelos órgãos de controle, no sentido de já se estabeleceu uma cultura da proteção intelectual na universidade. Então, a gente tem excelentes índices junto ao INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, entre as principais universidades que depositam patentes. Né, a gente teve um índice muito importante, que eu acho que é o relatório de 2019 do INPI, 2020 eu acho que não saiu ainda, onde a gente estava no top 10 nacional. Né, então, isso é um índice realmente muito considerável, assim. Qual é o desafio agora? É a gente conseguir levar esse conhecimento para fora da universidade. Então, se a gente está lidando com um governo que está fechando a torneira do investimento para a ciência e tecnologia, algumas dessas pesquisas, inevitavelmente, elas precisam dialogar com outras formas delas conseguirem obter um financiamento. Então, a transferência de tecnologia ela pode ter também esse componente estratégico, né, da gente não fazer com que o desenvolvimento, em algumas áreas, o desenvolvimento científico pare. É claro que isso não é uma lógica global, não são todas as áreas, nem são todas as pesquisas que podem se beneficiar dessa lógica, não por demérito, mas porque as pesquisas e as áreas elas têm agendas, elas têm tempos muito específicos, tá? Mas em alguns casos, né, pesquisas que geram inovação ou patente, ou um produto, ou um processo, né, que tem aí um índice de prontidão tecnológica alto, isso quer dizer que são tecnologias que já estão muito prontas, ou próximas de estarem prontas, de alcançar uma versão que vai chegar aí para a sociedade como um todo, né, no formato de um produto, no formato de algo que pode ser comercializado. Então, algumas áreas podem se beneficiar disso. Para outras, fica mais difícil, porque elas trabalham com desenvolvimento de pesquisas que não geram necessariamente um artefato físico, um produto que vai ser comercializado. Ou tem áreas que lidam mais especificamente com uma pesquisa básica, pura, e não aquela que é aplicada. Então, a gente tem realmente uma construção de agendas que é muito plural, né, dentro da universidade. Mas em algumas áreas a gente pode fomentar e ampliar o debate sobre a questão da transferência de tecnologia como algo estratégico e que pode ser benéfico, né, para todas as partes, incluindo a sociedade, se a gente consegue levar para um público maior aquilo que está sendo desenvolvido nas nossas bancadas. E por último, para
Para entendermos de forma mais prática, você teria números de quanto era o orçamento destinado à ProPesqui em anos anteriores aos cortes e de quanto é agora? Bom, Petra, eu vou começar te respondendo isso, talvez atualizando, né, o nosso público, né? A ProPesqueira é uma proreitoria nova, ela é fruto da reforma administrativa que ocorreu o ano passado, então ela é muito jovem, né? Ela é um desdobramento, vamos dizer assim, da antiga Propesc, que agora a gente dividiu a pós-graduação e a pesquisa, e aí a pesquisa se vinculou à inovação. Então, por ser uma pró-reitoria jovem, a gente não tem como te fazer uma média, um histórico aqui de um orçamento da pró-reitoria, mas assim, das atividades de pesquisa e inovação. Para esse ano 2021, a gente conseguiu que o nosso orçamento cobrisse, né, programas e ações estratégicas de pesquisa, né, como apoio a laboratórios multiusuários, as bolsas de iniciação científica e tecnológica, né, o auxílio à pesquisa também, além de manutenção de equipamento, enfim, de uma série de ações aí que eu falei com você anteriormente, e ainda questões que vão desde o apoio, por exemplo, às nossas revistas científicas, né, a publicação das pesquisas, a interiorização da pesquisa e inovação na universidade. Então, é um recurso que ele é destinado ao apoio diretamente das pesquisas de laboratórios, mas também para a institucionalidade da pesquisa e inovação na UFPE, nas mais diversas frentes. Então, a gente tem um orçamento na ordem de 3 milhões e 600 mil aproximadamente, e é com esse dinheiro que a gente tem que lidar com o ano inteiro, programas que impactam aí uma dinâmica de vários centros acadêmicos, um número enorme de estudantes que se beneficiam dos programas de iniciação científica e tecnológica, questões da interiorização, manutenção dos laboratórios, dos biotérios da universidade. Então, realmente é um recurso que ele é destinado a ações muito focadas e estratégicas na nossa área. Entram aí as parcerias com algumas associações nacionais que focam na inovação e no empreendedorismo, que a gente precisa disso para ser creditado em algumas das nossas frentes, como, por exemplo, o nosso Polo Tech, o Polo Tecnológico e Criativo, que está agora aí no processo de certificação. Então, a gente concorreu ao edital para se beneficiar disso. Então, a gente também está indo atrás e correndo em busca de recursos, de formatos, vamos dizer assim, de como a gente consegue manter o nosso trabalho, né, manter os nossos objetivos, mas dialogando aí com outros setores da sociedade civil, do ecossistema de inovação. Pernambuco está no momento, né, que qualificou os seus ecossistemas de inovação. A gente tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e a FACEP, né, a Fundação de Amparo à Ciência de Pernambuco, trabalhando conjuntamente, tentando criar projetos transversais, projetos que instituam essa cultura da inovação, mas é como realmente é um trabalho hercúleo, vamos dizer assim, a gente pensar em como dividir esse recurso para algo que é realmente estratégico e impacta aí o desenvolvimento da pesquisa na universidade. Então, a previsão que a gente teve é de pleitear, né, para o ano que vem, 2022, um recurso também nessa ordem, e conseguiríamos manter o funcionamento da pró-reitoria dessas duas pastas, pesquisa e inovação, sem colocar, sem prejuízos maiores, vamos dizer assim, para a manutenção do que está sendo feito e também para criar novas possibilidades nessas áreas na universidade. Professor Roberto, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação. Você gostaria de deixar um último recado ou agradecimento em nome da ProPesqui para todos que estão nos assistindo? Perfeito, Petro. Obrigado mais uma vez pelo convite, né, em nome da ProPesqui do nosso pró-reitor, professor Pedro Carelli, toda a equipe da DINE e também da diretoria de pesquisa, né, professor Joaquim, e da coordenação de articulação e parcerias. A gente gostaria só de reforçar que estamos abertos ao diálogo e na tentativa de criarmos ações e programas realmente eficazes para manter e dinamizar as atividades de pesquisa e inovação no âmbito da universidade, pensando que isso realmente é algo estratégico e super importante para a UFPE continuar galgando os números e postos e a qualificação que a gente tem como uma das universidades mais representativas do país e a liderança que é no Norte-Nordeste. Então, em nome de toda a equipe, a gente agradece pelo convite. Estamos à disposição de vocês. Gostaria de convidá-los a nos seguir no Instagram, no @propesqui.ufpe, e por lá a gente está sempre comunicando, né, ações, oportunidades e dinamizando a divulgação da informação focada em pesquisa e inovação para que a nossa comunidade acadêmica também se beneficie de oportunidades para todo mundo. Obrigado, Petra. Obrigada, professor. Boa tarde.